Beleza? Bora para frente? Somente conhecimento técnico te faz um cientista de dados. É verdade isso, cientista de dados? Claro que não, né? A gente não tinha lá as soft skills, né? As skills que o cientista de dados precisa ter ali para ele ter ali o jogo de cintura para descobrir ali, fazer perguntas poderosas, principalmente ali para a área para a área técnica, né? Para ele buscar a quantidade de variáveis, uma variável de qualidade ali que vai realmente construir uma máquina preditiva mais precisa. Então, esse cara aqui, ele acabou de usar uma técnica ali, um soft skill que pouco tinha a ver com o conhecimento de machine learning que ele tinha, né? A gente até conversou sobre isso durante essa jornada, essa semana de aquecimento, que a gente falava que o cientista de dados ele estava a uma variável de construir uma máquina preditiva mais assertiva do que o melhor dos modelos, né? Por quê? Porque se ele tiver um bom relacionamento e conseguir fazer perguntas ali que realmente direcione ali a resolver o seu problema de negócio, cara, ele pode trazer uma variável que ela realmente vai fazer a diferença, tá bom? Então, só o conhecimento técnico te faz cientista de dados? Claro que não, né, cientista de dados, mas um mito. Tudo bem? Ciência de dados é modinha. Nossa senhora, eu ouvi tanto isso na época. Ciência de dados é modinha. E cientista de dados, hoje, mais que nunca, a gente vê que o que não é modinha, né? Ciência de dados, ela já deixou de ser uma incógnita, e inclusive para os gestores das empresas, né? Os gestores já enxergam a ciência de dados como uma área tão vital quanto o marketing, né? A gente não fala que o marketing é muito importante. Ciência de dados é tão vital quanto o marketing. E isso são os próprios gestores que estão falando. Então, mito, né, galera? Outro mito, cientista de dados precisa ser um cara de TI para ser cientista de dados. É verdade isso, cientista? Claro que não, né? A gente está aqui já conversando sobre isso há algum tempo. Então, o cara é um bom estatístico, ele não tem nada a ver da área de tecnologia, né? O cara é um bom matemático, um bom economista, um cara que sabe a programação, vai conseguir trabalhar com ciência de dados? Sim. O cara se formou em direito, mas ele gosta muito de Python e ele aprendeu muito ali sobre os algoritmos de machine learning, consegue desenvolver aplicações. Então, não precisa ser de TI para ser cientista de dados. Não, cientista de dados? Bora para frente. Outro mito. Precisa ser especialista em programação, estatística e matemática para ser cientista de dados? Claro que não, né? Pensou precisar ter que me especializar em matemática e estatística, né, para eu ser cientista de dados, né? A gente incorre no mesmo mito aqui de cima. Mercado de ciência de dados é muito fechado. Quer mercado mais aberto, colaborativo do que o mercado da ciência de dados? Né? Quer o mercado mais aberto? O cara vai lá, constrói uma aplicação, deixa gratuita lá no GitHub, continua tocando seu trabalho, aprendendo outras coisas, e mesmo assim o cara compartilha suas ideias. Então, mais um mito, né? Mais um mito que a gente caía. Quando a gente olha, assim, tem a gente teve uma era na qual você guardar informações era um sinônimo de poder para você. Engraçado que eu até vivi em cientista de dados. Presta atenção nisso que eu vou falar. Eu até sofri um pouco na mão de algumas pessoas dentro de algumas instituições por conta disso aqui, ó. Algumas pessoas que travavam ali o conhecimento simplesmente porque, sei lá, hoje eu fico imaginando que eu acho que essa pessoa ela era tão insegura, que se ela compartilhasse o que ela sabia, ela ia ser deixada para escanteio, saca? Porque eu não consigo na minha cabeça pensar que o cara ele não compartilhar uma informação seria simplesmente porque ele acha que isso é que vai fazer ele crescer, né? Eu acho que ele devia ter ali algum receio, algum medo de alguma coisa do tipo, porque eu já via isso sim, né, da galera antigamente guardar o conteúdo ali só para ele, não explicar o que ele sabia, por mais que era um colega de trabalho que estava precisando, né? Mas eu acho que isso hoje em dia não é o que acontece, muito pelo contrário.
e conforme a gente viu aqui, provamos aqui isso na prática, né, cientista de dados, que a galera compartilha. Ciência de dados é compartilhamento. É preciso ter um poder computacional e investimento em infraestrutura enorme para fazer ciência de dados. Cientista de dados, você, com sua máquina, você faz ciência de dados. E eu vou além. Com a máquina virtual do Google, você faz ciência de dados e consegue criar aí várias aplicações para as empresas do jeito que você tem, de forma gratuita aí. Então, isso aqui é um mito. Foi-se a época que a gente precisava de grande infraestrutura, inclusive, né? Hoje em dia as empresas elas não têm mais nem as próprias máquinas, porque elas pagam os serviços de cloud, cientista de dados. O poder computacional, de armazenamento, de memória, processador mesmo, saca? Tá tudo em cloud, AWS, Azure, Google Cloud, plataforma. Então, assim, hoje em dia, isso aqui não requer ali um poder muito grande de investimento em infraestrutura, é mais um mito.